Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos Haverim, nossos irmãos que estão ouvindo este shiur. E hoje são exatamente as 7 horas da manhã de um domingo e nós tomamos a liberdade para fazermos este vídeo em áudio e explicarmos que é indesculpável você ao julgar os outros. É indesculpável. Veja bem, antes de adentrarmos a este assunto, vou fazer alguns comentários que muitas pessoas desconhecem. Vejam só. Como nós sempre enfatizamos em nossos vídeos, que existe na sua maioria muitos que são interesseiros, pessoas que querem apenas mostrar uma forma exterior de religiosidade para outras pessoas. É o sentimento daquela de supremacia. Supremacia, que eu estou acima dos outros. Eu quero que os outros venham me bajular. Eu quero que as pessoas puxem o meu saco, né? Essa é a linguagem. Eu quero que as pessoas me adulem. Eu quero que as pessoas vivenciando e vivendo aos meus pés. Então o ser humano, ele tem este sentimento de superioridade. Todos nós temos ele, né? Porém, muitos aguçam esses sentimentos para pisar nas outras pessoas e para agregar pessoas para si. Isso, no seu intuito, é sempre a ganância. A ganância também está junto a isso. E por isso, as pessoas que são levadas a certos costumes, a certas tradições, que desconhecem as escrituras, acabam sendo presas por esse sistema de impiedade, esse sistema do mal, a qual as pessoas se deixam ser escravizadas. Bem, Yeshua nos chamou para não sermos escravos de ninguém. Nós temos que sim pertencermos e sermos escravos, servos, filhos do Eterno e não dos homens. Mas o que nós vemos hoje é muitas pessoas se prostrando, muitas pessoas venerando o homem. O homem, ele não é nada. Nenhum ser humano da face da terra é nada. E é por isso que as pessoas que têm a compulsão da ganância, a compulsão de se sobrepor sobre alguém, de se colocar acima dos outros, ela realmente é uma pessoa que vai humilhar no futuro, que vai julgar certas situações que não lhe é devido, né? E pelo contrário, e ela vai levando pessoas a esse estilo de vida banal, esse estilo de vida, sempre ensinando as pessoas e nunca chegando ao conhecimento da verdade. Então, as pessoas elas julgam com a ficha no cartório toda suja, parecendo um puleiro de galinheiro, né? Muitas pessoas elas querem julgar certas situações e a vida delas estão um verdadeiro chiqueiro, esta é a verdade, um puleiro de galinheiro. Você sabe que no Nordeste, sou nordestino, e a gente vivenciava, meu pai mesmo cria galinha até hoje, e tem aqueles puleiros de galinha, você vê embaixo
tem muita merda, muito cocô de galinha. E é por isso vem a expressão. Muitas pessoas vivem como se elas fossem justas e tivessem nas condições de aplicar a justiça. E mal sabem elas, ou na realidade elas se escondem atrás disso, que elas são as verdadeiras sujas, umas pessoas que não têm condição nenhuma de julgar ninguém e vivem emitindo juízo, vivem julgando certas situações que não lhe é devido. E Paulo, sabendo disso, os nossos emissários sabendo disso, ele escreve uma carta justamente para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender o que realmente Yeshua, o Eterno, quer de nós. E não é difícil. O ensino sadio, pessoal, preste atenção. O ensino sadio, ele não é difícil, embora ele se torne difícil porque você tem que desmamar dos costumes religiosos, você tem que desmamar das vontades, dos prazeres do Yetzer Hará, que são contrárias às vontades do Eterno. Então você vai ter que desmamar, você vai ter que deixar de cultivar esses sentimentos maldosos, você vai ter que colocar sua vida no prumo. Então, por você ter essa responsabilidade de colocar sua vida no prumo, nem todos querem aderir a isso, porque a verdadeira techuvá é o que eu sempre falo, é o que o Eterno sempre quis, é o que os talmidim sempre ensinaram, foi: a mudança é interior e não exterior. Nós podemos ter uma pessoa que, se você puxar a ficha dela, ela vai ser um ex-cristão, um ex-pastor, ela vai ser um ex. Ela vai ser um ex, tá? Um ex tudo, menos judeu. Mas hoje você vê uma pessoa fantasiada de judeu, que se coloca como judeu e querem ensinar aquilo que não lhe é devido e julgam situações que não estão nas condições de julgar ninguém. Então, infelizmente, nós temos visto isso e as pessoas vão de mal a pior. Elas não têm um ensino sadio, elas não querem, elas vivem falando que ama o Eterno, que ama a verdade, que tem que amar o próximo, vivem dizendo: olha, conta comigo, estou junto contigo, olha, onde você for eu estarei. Mas, na verdade, no final das contas, quando aquela pessoa errar, uma outra coisa que eu quero que você entenda: existe diferença de caráter e de falhas e erros. Eu posso ter o caráter de uma pessoa que leva as coisas sérias, mas eu sou errante, eu sou falho, eu tropeço. Então, caráter não condiz com a minha vida. Se eu tenho um mau caráter, aí eu condiz com a minha vida, porque eu sou um mau caráter. É diferente de erro, de falhas, de pecados. Pecados eu cometo, falhas eu cometo. Caráter é de dentro, está na pessoa. E quem muda? Quem pode mudar o caráter? Ela mesma. E se o Eterno se colocar na vida dela, se ela for humilde, o Eterno transforma o caráter de uma pessoa que é má e reverte para o bem. Isso aconteceu com o nosso Rabino Shaul Hachalia, Shaul Paulo de Tarso. Ele se voltou para o Eterno. Era um mau caráter, uma pessoa que matava, perseguia, que caluniava, falava mal. E aí o Eterno se voltou para ele, fez ele retroceder e voltar ao início no processo de techuvá. Então, existe várias pessoas com essas personalidades. Mau caráter é diferente de erro, tropeço e pecado. Ok? Então, caráter, você sabe muito bem que existe pessoas
que ela é um ótimo pai de família, é um ótimo amigo, marido, ele é extraordinário, só que ele não paga ninguém. Então, não é porque ele é um falta de caráter, não, é porque às vezes ele não prefere ficar sem comer do que pagar alguém, entendeu? Tem pessoas que preferem pagar os outros e ficar sem comer. Isso não quer dizer que a pessoa é mau caráter. Isso não quer dizer que a pessoa é mau caráter, tá? Então devemos saber muito bem diferenciar esse estilo de vida. Mas na sua maioria as pessoas têm um mau caráter. São pessoas que roubam, assassinam, pessoas que cometem atrocidades, que julgam certas situações que ela não está na condição, né? Esses dias eu presenciei um quase linchamento e o que eu fiz? Eu liguei para a polícia, né? Liguei umas 2 vezes pedindo emergência para que aquele rapaz que foi pego roubando, ele estava sendo agredido e muitas pessoas estavam batendo dele, mais ou menos umas 6 pessoas, e eu não me coloquei para defendê-lo porque eu poderia virar também uma pessoa que ia, né? As pessoas já estavam com raiva e eu dizer, você está apoiando bandido, tal, aquela coisa, né? Então eu preferi ligar para a polícia veio e tal, evitou o lixamento. E depois eu fiquei pensando, será que aquelas pessoas nunca roubaram na vida? Será que aquelas pessoas nunca passaram ninguém para trás que estavam batendo? Será que aquela pessoa estava na condição de executar aquilo? Isso é um papel interessante que nós devemos analisar na nossa vida e refletir, porque não que você não pode fazer justiça com as próprias mãos, porque você vai se tornar um assassino e vai ser pior do que aquela pessoa que roubou. Mas porque eu fui pego no ato, as pessoas querem aplicar a justiça estando devendo. Então, é essa pergunta. Você que quer julgar as pessoas está na condição de julgar? Por isso que Paulo falou, é indesculpável ao julgar os outros. Independentemente de quem seja, é indesculpável. Você não pode julgar ninguém. Você não pode acusar erro de ninguém. Se você faz isso, é porque você ainda adere aos costumes do cristianismo, você ainda adere e mama nas tetas da porca de Roma, que é o cristianismo. Porque no cristianismo, na sua totalidade, é justamente isso. É eu me sobrepor sobre todos e humilhar a todos e assim ser aplaudido por todos. Então, no cristianismo, na maioria das pessoas, elas são orgulhosas, são prepotentes. Yeshua disse uma certa vez, não se mede o valor do homem pelos bens que ele possui. E você vê no cristianismo, a teologia da prosperidade, as pessoas medem-se, elas dizem que são alguma coisa pelo que elas têm, pelo que elas são. Então, isso é fato, isso não tem como você esconder. Então, você que diz ser alguma coisa é indesculpável ao julgar os outros. É indesculpável. E é isso que nós vamos ler em Romanos 2. Então, eu quero que você leia comigo, nós vamos comentar, nós vamos falar, e eu quero que você absorva. Nada disso. Uma outra situação, preste atenção no que eu irei falar para você. A informação, ela só tem valor quando ela passa do campo do pensar para o agir. Então, se eu estou falando isso aqui para você, só vai ter valor se você colocar em ação ou guardar as 7 chaves e ficar no esquecimento.
Então, você tem das duas uma. Ou você traz a informação para o campo do agir, ou você estaciona ela. E o que muitos fazem é estacionar. Por isso que nem todos querem um ensino sadio. Mas Yeshua, o nosso Meller, está chegando e ele vai resolver essas paradas aí, como diz um ditado popular. Ele vai resolver essas situações, mas eu espero que isso não venha te capturar de surpresa, para que você não venha ser pego de surpresa. Nós temos vários relatos em toda a Brit Hadashah de pessoas que se voltaram para o eterno não sendo nada. Nós temos em todas as escrituras pessoas que se voltaram para o eterno não pertencendo a um povo. Pessoas simples, pessoas verdadeiras. É daí que entra a expressão onde Paulo diz que não há judeu, não há grego e não há gentio. Todos são iguais diante do eterno. Então, pense bem, raciocine bem e tenha um entendimento aguçado para que você, após esse vídeo, possa sair assim pensando e falando: eu tenho que mudar algo na minha vida, eu tenho que mudar, eu tenho que ser uma melhor pessoa. Esse é o resultado da Techuvá, é isso que você tem que fazer na sua casa. As pessoas, muitos me perguntam, as pessoas mandam e-mail, mandam mensagens e perguntam: olha, eu estou aqui na Amazônia, eu estou aqui no Acre, eu estou aqui em Brasília, eu estou aqui no Piauí, eu estou aqui na Bahia, eu estou aqui no Pernambuco, não tenho uma comunidade, o que eu faço? Poxa, nós sabemos que hoje uma comunidade ela tem que ser bem estruturada. Nós não somos igreja. Primeiro porque nós carregamos traços para desintoxicar de toda aquela bagagem do cristianismo, de nossas vidas que herdamos. Eu mesmo fiquei 15 anos no cristianismo, então eu aprendi muitos costumes e tradições que o cristianismo entrou na minha vida que não são bons. Tem coisas do cristianismo que são boas, esse eu coloquei na minha vida, mas para você desmamar, para você largar, tirar todos esses costumes não é fácil. Então é um processo. Nós estamos lidando com pessoas que estão altamente contaminadas, sem falar na saúde, na vida espiritual, principalmente na saúde também. Nós estamos vivendo com pessoas hoje da última era, pessoas contaminadas com todo tipo de falácia, mentiras, adulterações das escrituras. Nós estamos convivendo com todo tipo de gente. Então não é fácil você pegar uma pessoa e transformá-la, fazer dela um verdadeiro tzadik, fazer com que ela retroceda e olhe para si, olhe para dentro, e que você veja aquela pessoa mudando, a família, os entes queridos falando: por ele mudou, recebendo cura, libertação. É isso que é importante. É isso que é importante. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Então, nós cremos em Yeshua. Nós acreditamos profundamente. Nós confiamos e testificamos. Por isso, nós falamos dele. Por isso, não existe refutação nenhuma. Nós não nos contradizemos com nenhuma palavra. Temos a certeza de que o Eterno está conosco. Baruch Hashem. Então, preste atenção no que nós vamos ler aqui, né? E no decorrer da leitura, não é muito grande, é pequeno, você vai compreendendo. Veja só, capítulo 2, Romanos 2, diz o seguinte: portanto, você, independentemente de quem seja, pode ser o presidente, pode ser o rei, ou o faxineiro, ou o catador de lixo, é indispensável ao julgar os outros. Quando você julga outra pessoa, está condenando a si mesmo.
O que é julgamento? Vejam só. Você viu alguém roubar. O que você tem que fazer? Chamar as autoridades e as autoridades vão prender aquela pessoa. Certo? Você viu alguém falando uma mentira. E você diz, olha, você não pode falar isso. Só que antes de você falar isso, você não pode, você está emitindo um julgamento e uma correção ao mesmo tempo. Certo? Você não pode fazer isso. Porque quando a pessoa ouve, ela pensa, peraí, quem é ele para me corrigir? Quem é ela para me corrigir? Então, ela vai entender como um julgamento. E uma coisa que muitos não tomam cuidado é quando, olha, você não pode fazer isso. Só que eu minto também. Eu digo para o meu irmão ou para alguém que conheço, não pode fazer isso. Mas eu faço. Está errado. Vamos condená-lo. Vamos corrigi-lo. Veja, correção é diferente. Julgamento é quando você quer o mal daquela pessoa. Você quer que ela pague. Só que você está com a culpa no cartório, meu amigo. Você está carregando. Se você for olhar, o seu pecado é pior. É pior. O peso que está sobre você é pior do que aquela pessoa. Talvez ela cometeu só aquele ato, foi um descuido, um deslize. Mas você tem cometido atrocidades em quatro paredes. Nos lugares aonde você pensa que ninguém vê. Aonde você está trabalhando. Aonde você está estudando. Então, a pergunta é, você está em condições de julgar uma pessoa? É o que Paulo está falando. Esta está condenando a si mesmo. Se você julga alguém para que aquela pessoa pague por aquilo, não estou falando do óbvio, como eu falei, a pessoa foi pega roubando, você tem que chamar as autoridades vai fazer o que lhe compete fazer. As autoridades estão ali para isso. Uma coisa que eu ouvi é verdade, quem tem que ser legalista é a justiça dos homens e a polícia. Nós não somos legalistas. Eu não sou. Você é? Se você é, você vai cair no erro. O julgamento vai voltar sobre você. E o que hoje acontece muito, eu costumo dizer que o tempo é o nosso professor. Então, nós deixamos o tempo passar e aí você vê várias aberrações acontecendo no meio de muitos que tiveram a coragem de julgar certas situações e acabaram e vão acabar, infelizmente, na pior. Porque não leram, não entenderam, não compreenderam o que o Eterno quer para essas pessoas. Não julgue certas situações, não condene. Você não está nas condições. Veja que os fariseus, os saduceus, que levaram aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, eles não estavam nas condições de julgá-la. Enquanto mais a gente. Certo? Aí ele diz, né? Porque você que julga faz as mesmas coisas que ela. Então, você julga uma pessoa, mas está fazendo as mesmas coisas. Que é isso? Sabemos que o juízo do Eterno é aplicado imparcialmente sobre os que praticam tais coisas. O Eterno é imparcial. Você imagina que um simples homem que julga os outros por cometerem essas coisas, apesar dele mesmo realizá-las, escapará do juízo do Eterno? Então, você está julgando uma situação, você julgou uma pessoa, você jogou ela no buraco, você armou cilada,
Você ajuntou pessoas com testemunhos falsos. Você pensa que você vai escapar? Não vai. A única maneira de você escapar é se humilhando, pedindo perdão. Infelizmente é. Se eu cometo algo contra o meu irmão, preste atenção. Coisa que as pessoas, elas querem o judaísmo, elas querem viver como judeus, mas não entendem a tradição do nosso povo semita. Você acha que se você condena alguém, você não vai estar sujeito ao julgamento do Eterno? Vai estar sim. O Eterno vai te julgar. E com rigidez, com justiça. Pior ainda do que você fez com aquela pessoa. Você jogou ela num buraco. Você não se preocupou com a vida dela. E isso está em todos os lugares. Isso está na classe A, na classe B, na classe C. Está em todos os níveis de pessoas. E as pessoas gostam de fazer isso. E em vez dela mostrar uma misericórdia, uma compaixão, dizer assim, vem cá, põe a mão aqui no meu ombro, segue-me. Quantas vezes eu vi pessoas errantes, andando de mal a pior, e nós nunca dissemos, você não presta, você não vale nada. Não, pelo contrário, suba aqui no meu ombro, vamos embora. Você errou, nós erramos e vamos embora. Só não faça mais. Pronto. Mas não. Encontramos pessoas que querem julgar os outros e são piores do que o ímpio. São piores. Assassinos piores do que o ímpio. Que matam, maquinam o mal na mente. Continua. Ou talvez você despreze as riquezas de sua bondade, indulgências e paciência, por não perceber que a bondade do Eterno tem a intenção de fazer você abandonar seus pecados. A bondade do Eterno tem. E você parece que não quer saber disso. Contudo, por causa da sua teimosia e de seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira, quando o justo juiz do Eterno for revelado. Então, você está acumulando, em vez de se voltar para o Eterno. Porque ele retribuirá a cada um de acordo com seus atos. Aos que procuram glória, honra e imortalidade mediante a perseverança nas boas obras, ele retribuirá com a vida eterna. Mas aos que são egoístas, que desobedecem à verdade e seguem o mal, ele retribuirá com ira e desprezo, ou desprazer. Está aqui, desprazer. Então, você vê o egoísmo, a ingratidão. A pessoa não é grata. Não é. E aí você vê certas situações, você acompanha, você analisa. Isso acontece em muitos lugares. Muitos lugares. E talvez você esteja passando por isso. Ou você está fazendo isso. Sim, ele retribuirá com aflição e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Ele retribuirá com aflição e angústia. Cuidado. Mas tem gente que quer se enfiar em mitos, em fábulas, e acabam negligenciando a verdade. Vai vir, gente.
Não adianta. Está chegando. Aí ele fala, primeiro para o judeu, depois para o gentio. Mas glória e honra e shalom para todo aquele que persiste em fazer o bem. Primeiro para o judeu e depois para o gentio. Porque o Eterno não demonstra favoritismo. Todos os que pecaram fora da estrutura da Torá, morrerão fora da estrutura da Torá. Por isso que eu falo, não foi dado Torá para o ímpio. O Eterno julgará os ímpios de maneira diferente. E todos os que pecaram sobre a estrutura da Torá serão julgados pela Torá. Porque não são os mero ouvintes da Torá a quem o Eterno considera justos. Antes, são os praticantes do que a Torá diz considerar justos à vista do Eterno. Pois todas as vezes que os gentios, que não têm Torá, fazem naturalmente o que a Torá requer, esses, apesar de não terem a Torá, são a Torá para si mesmo. Eles não têm o gentio. E eles serão justificados como nosso pai Abraão. Quando o Eterno chegou a ele com 99 anos de idade, fez um pacto com ele. Ele era incircunciso. Por isso que ele é pai de incircuncisos e circuncisos. Dos que tiveram a Brit Milá e dos que não tiveram. Por meio de sua vida, demonstram que a conduta ditada pela Torá está escrita em seu coração. Por isso que existem gentios que não roubam, que não adulteram, que não mente, que não faz nada de errado. E a Torá já está escrita no coração dele. Enquanto uns ficam se perdendo atrás de tradição, atrás de que o louvor dos homens. Vai atrás de louvor dos homens, vai. Sua consciência também dá testemunho disso, porque seus pensamentos conflitantes às vezes os acusam e outras vezes os defendem. Até o dia em que o Eterno julgará os segredos mais íntimos das pessoas. Eu já falei que a consciência que você tem na sua cabeça, ela não lhes pertence. O Eterno vai retirar ela um dia. E aí será revelado tudo. O negócio é sério. Você que pensa que o Eterno não vê nada, você age como uma pessoa que comete um crime e cria uma sensação de impunidade. Porque seus pensamentos conflitantes às vezes os acusam e outras vezes os defendem. Até o dia que o Eterno julgará os segredos mais íntimos do coração. De acordo com as obras, com as boas novas que eu anuncio, ele o fará mediante o Messias Yeshua. Agora preste atenção. Versículo 17 do capítulo 2. Entretanto, se você diz, judeu, apoia-se na Torá e orgulha-se do Eterno, e conhece sua vontade e aprova o que é correto, porque tem sido instruído na Torá, e está persuadido de ser um guia para os cegos, uma luz nas trevas, instrutor de pessoas espiritualmente ignorantes e um mestre de crianças, porque tem na Torá a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Pregando, não roube, e rouba. Dizendo, não adultere, e adultera. Você que detesta ídolos, comete atos de idolatria. Você que se orgulha tanto da Torá, desonra o Eterno, desobedecendo a Torá, como está escrito no Taná.
Por causa de vocês, o nome do Eterno é blasfemado entre os goim. Porque a circuncisão tem valor se você fizer o que a Torá diz. Veja só, você que foi circuncidado, que é o judeu, ela só tem valor só tem valor se você fizer o que a Torá diz. Entretanto, se você for um transgressor da Torá, sua circuncisão torna-se incircuncisão. Se você transgredir uma coisa da Torá, vai se tornar incircuncisão. De nada vale. De nada vale. Você só foi mutilado, como disse Paulo. E o que nós estamos vendo hoje? Pessoas se automutilando e vivendo uma vergonha em casa. Bate na esposa. Se automutilando, briga com as pessoas. Caluniam, falam mal, se mutilando e vivem com 3 mulheres. Sai com mulheres de comunidade, prega, falam sobre o casamento com mais de 2 mulheres. É mutilado. Se você for olhar, é mutilado. O camarada passou pela circuncisão. Mas adultera, trai a esposa, não tem harmonia com os filhos. Está escrito. Sai com qualquer uma, usa drogas. Eu presenciei tudo isso e vejo isso. Vejo isso em vários lugares. Pessoas, infelizmente, trazem notícias terríveis de outras comunidades para nós. Falou, olha, eu saí porque estava acontecendo isso. Então, as pessoas trazem. E nós acompanhamos, estamos vivenciando, não para desprezar ninguém, pelo contrário, para poder ajudar. Por isso que estamos aqui fazendo este vídeo em áudio. Mas, aí ó, tropeçou, de nada vale a sua circuncisão. Portanto, se um homem incircunciso guarda as exigências justas da Torá, ele é incircunciso, ele não passou pela Brit Milá. Portanto, se um homem incircunciso guarda as exigências justas da Torá, não será sua incircuncisão considerada circuncisão? Na verdade, o homem fisicamente incircunciso que obedecer a Torá condenará você. O gentil vai condenar muitos. Muitos que são mutilados. Cuidado. Tá aí, ó. Paulo está falando sobre isso. Lê lá. O que mais prova é resultado. Olha aí, ó. Olha o resultado aí. Olha a prova. Está escrito. Vou ler de novo. Na verdade, o homem fisicamente incircunciso que obedece à Torá condenará você. Que apesar de ter passado pela Brit Milá e ter a Torá escrita, transgride a Torá. Porque o judeu de verdade não é apenas o exterior judeu. A circuncisão não é apenas exterior e física. Olha o que tem de mutilado aí. Vou ler de novo, porque o judeu de verdade não é apenas o exterior judeu, exteriormente judeu. Tá cheio de gente usando roupa preta, nem mesmo o povo deles admite isso. É um costume europeu, e as pessoas trazem aqui. Tá lá no Ceará o camarada num calor desgraçado, o camarada tá todo de preto,
um chapéuzão, uns pelos. Chapéu até tudo bem, porque lá o pessoal usa chapéu para não queimar a cabeça. Um calor danado e a pessoa está lá, usando uma identidade que não lhes pertence. Ô Senhor, tem misericórdia. Porque o judeu de verdade não é apenas o exteriormente judeu. Então você vai ver muitos aí, ó, com peoto, barba arrastando no chão. Você olha assim o camarada, ele até muda a voz. Não é porque é o Rabi do Leverty do Barvest. Tem gente dizendo que o Rebbe é o Machia. Meu pai, o homem morreu, gente. O homem morreu. Tem gente nominando um monte de rabino aí como Machia. Meu Senhor, tem misericórdia. Ô Santo de Israel. Ai, Senhor. Vou ler de novo. Porque o judeu de verdade não é apenas o exterior judeu. Tá cheio de gente. Você olha numa comunidade, você vê todo mundo. Estou falando daqueles que são judeu verdadeiro, não. Judeus de verdade são. Eu tenho meu respeito, eu tenho minha admiração. São meus irmãos. Estão numa condição que o Eterno os incumbiu para que eles ficassem nessa condição, para que eles não enxerguem Yeshua, para que eles não enxerguem o Machia. Por causa do tropeço deles, nós entramos. Eu agradeço muito pelo tropeço deles, eu honro eles. Se eu ver, eu abençoo. Tenho uma gratificação muito grande pelos nossos irmãos, mas o que está acontecendo? É uns que eram porcos, tinham um estilo de vida inútil, que Paulo fala, um estilo de vida inútil, pagão, idólatra, vagabundo, pilantra, safado. Essa é a expressão. Eu era assim, gente. Mudei muita coisa, minha vida mudou por causa de Yeshua. Mudou muito. Outrora, quando nós éramos ímpios, era todo assim. Eu fui misturado. Eu sou gentil, goim, descendente da tribo de Efraim, filho de Yosef, filho de uma mulher chamada a filha do sacerdote de Iom, do Egito, uma egípcia. Eu fui misturado. Então eu comia lavagem de porco, eu era porco, eu comia barata, eu comia as coisas impuras, eu comia tudo isso. Então você vê pessoas que faziam tudo isso e de uma hora para outra elas aderem a uma identidade que não lhes pertence. Que é a identidade do nosso povo verdadeiro, eles vêm de berço. Não vem de agora, criatura. Você está herdando uma identidade de agora. Nosso povo tem de berço e tem quase 5.000 anos. Nós brasileiros, olha o nosso país. É o caçula. Nosso país tem 530 anos, digamos assim. Olha aí, caçula. Nosso país. Descobertos por portugueses. Naquela época, Paulo ia para a Espanha, ia para a Itália. Nós tivemos aqui alguns que estavam aqui, que eram os espanhóis, os ingleses, mas nós fomos colonizados por Portugal, vindo com toda a tirania da religião católica. Olha o que nós somos. Somos influência do catolicismo. Você não parou para pensar, não, meu amigo? Se coloca no seu lugar. Se coloca e se humilhe ao Eterno. Você, como está escrito, você é um miserável, nu, pecador. Se humilhe. Eu vim assim.
Tem traços que minha bisavó desembarcou no navio negreiro que os portugueses passavam em Portugal, na África, quer dizer, e pegavam alguns escravos. E minha bisavó, negra, da cor de um pneu de um carro, negra, que só tinha de branco os dentes e a bola dos olhos. Meu amigo. E nem por isso eu fico falando que sou isso, aquilo, não. Eu fui envolvido, misturado. Então coloque no seu lugar. Aprenda a se humilhar, a reconhecer o que o Eterno deseja para você. Se arrependa do seu pecado. Se você endurece a cerviz, achando que está certo. Tudo que eu estou falando aqui não vem de mim não, gente. Não é eu que estou falando, não é o Gleidson, não é o Hatikva. O Hatikva não é nada não, gente. O Hatikva é uma criatura que vai para o pó, vai virar pó, vai feder, os bichos vão comer. É isso que eu sou, não sou nada. Não sou nada. Mas o que o Eterno mandou me falar, o que o Eterno mandou para que eu falasse, para muitos eu vou ter que falar. Custe o que custar. Doa quem doer, porque as palavras não é minha, é do Eterno, né? Não é minha. Não estou tirando, estou lendo a Bíblia aqui, eu estou falando. Não é? Eu estou sendo um porta-voz, né, do Eterno. Então, raciocine, pense, se humilhe, se volte para o Eterno. Eu deixo, infelizmente queria passar mais momentos com vocês que estão me ouvindo, mas vamos ter a oportunidade. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a shalom, hoje, amanhã e para todo sempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.